Olá, olá, ótima noite para você. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Você que está chegando agora, vamos conversar sobre um assunto muito importante: dicas antidepressão. Depressão, todos vocês sabem que é um transtorno neuropsiquiátrico, é uma doença. E aqui no finalzinho do mês Setembro Amarelo, resolvi, para concluir essa temática do mês, dar dicas ligadas à terapia cognitivo-comportamental aplicadas à depressão. Então você que está chegando agora, chegou, curtiu, compartilhou, convide pessoas também para participar desse nosso bate-papo aqui. Pretendo ficar com vocês há algum tempo, aí pelo menos uns 30, 40 minutinhos, conversando sobre isto. Isto é, dicas para quem quer vencer a depressão, para superar a depressão. É óbvio que existem basicamente 3 categorias de depressão: depressão leve, moderada e grave. E para cada uma delas existe uma terapêutica diferente. É um pouco disso que eu quero conversar com vocês. E eu quero justamente dar dicas muito práticas, pautado na terapia cognitivo-comportamental, que é um ramo da psicoterapia extremamente funcional. Segundo diversos experimentos científicos, diversas pesquisas científicas, é tido como um método padrão ouro para o enfrentamento da depressão. Olá, Sandra, seja bem-vinda, hoje e sempre. Muito obrigado por sua presença. Vocês que estão chegando aqui, por gentileza, chegou, curtiu, compartilhou, convide pessoas para entrar em contato. Olá, Lucas, tudo bem, meu querido? Seja sempre muito bem-vindo aqui entre nós. Falaremos sobre dicas para o enfrentamento da depressão. Depressão é um transtorno que tem acometido tantas pessoas no mundo inteiro. São cerca de 322 milhões de pessoas que estão passando por este processo de depressão. E o grande problema é que grande parte dessas pessoas não tem acesso a uma terapêutica adequada, não tem acesso a consultas psiquiátricas, a psicoterapia. E essas duas estratégias são fundamentais para vencer a depressão. Olá, Ednete, tudo bem? Seja bem-vinda. Olá, Ozenir, seja bem-vinda. Pessoal, aquilo que eu já até mencionei em outras lives, mas eu preciso reforçar. Depressão não é uma simples tristeza. Depressão é um transtorno neuropsiquiátrico. E por que eu costumo nomear como transtorno neuropsiquiátrico ou neuropsicológico? Porque não há apenas um comprometimento psíquico, mas existe também um comprometimento neural ligado aos neurotransmissores que estão em desequilíbrio. Mas nós temos também uma questão da psique humana, que tem diversos fatores que corroboram para que isso ocorra. Então nós conversaremos sobre isso a partir de agora. Depressão, então, não é doença, não depende da força de vontade para a pessoa sair da depressão. Vocês não têm ideia a quantidade de absurdos que nós escutamos até mesmo entre profissionais da área da saúde. Sabe? Profissionais da área da saúde que realmente não conhecem o transtorno da depressão. O indivíduo, ele não tem nenhum tipo de estratégia mental disponível para ele quando ele está numa depressão grave, por exemplo. Não adianta ele tentar pensar positivo, não adianta falar para ele avaliar as coisas que são importantes. Olha a sua família, que importante, olha o seu trabalho, o seu emprego. Para um indivíduo que está em depressão, ele não consegue enxergar isso que está à frente dele, justamente por conta do transtorno, porque há um comprometimento psíquico e cognitivo também. O indivíduo que tem depressão, ele tem um rebaixamento da sua atenção, ele tem a sua percepção comprometida. Então todo o indivíduo ele está em desequilíbrio fisiológico. Então não é uma brincadeira. Não é. Depressão é um transtorno extremamente sério e pode sim levar ao suicídio. Pode. Vários casos de pessoas que chegam a se suicidar, ela tem aí quase 60%, 70% dos casos está ligado a um transtorno neuropsiquiátrico e quase sempre conectado ao suicídio. Olá, Roberta, seja bem-vinda. Roberto Cassiano, seja bem-vindo, meu querido, hoje e sempre. Lembre da saúde mental em seus projetos, hein? Olá, José Martins, seja muito bem-vindo, querido. Show de bola. Bom, o indivíduo que está em depressão, ele tem uma incapacidade de sentir prazer.
Quando nós falamos em depressão, as pessoas logo associam a tristeza, não é? Coloca aqui para mim se você associa depressão diretamente à tristeza. Se você associou ou associa, coloque para mim. E muitas pessoas caem do cavalo, porque, veja, o indivíduo que tem depressão, de fato, transtorno neuropsiquiátrico da depressão, um dos primeiros sintomas mais intensos e mais claros que nós, profissionais da saúde, observamos é que o indivíduo ele tem uma incapacidade de sentir prazer. Não é que ele está triste, algumas vezes ele nem transparece, mas ele tem uma incapacidade de sentir prazer e ele tem uma tendência a hipervalorizar os eventos negativos que acontecem com ele. Olá, Sirlene, prima, seja bem-vinda. Olá, Cristina. Olá, Christian, professor, seja bem-vindo. Hoje e sempre, gente. Ó, professor Christian, aí depois vocês seguem ele, tem um trabalho incrível. Bom, então o indivíduo que está em depressão, ele hipervaloriza os eventos negativos, isso não é porque ele quer, acontece isso. E ele tem uma dificuldade em sentir prazer. É uma dificuldade que ele tem, é um processo neurocognitivo, é assim que funciona. Tá? E veja, todo esse processo ele está envolvido basicamente a um período extremamente acentuado de tristeza também. A tristeza não é o primeiro, mas a tristeza acontece em quase todos os casos. Agora, é muito comum que crianças e jovens que estejam em depressão, elas não sintam tristeza. É muito mais comum que a criança e o adolescente sinta raiva, é muito comum. E outra coisa, viu, gente, já fica marcado aqui para vocês, sobretudo adolescentes, eles sentem muita dor, inflamação, dores. É uma dor intensa que o adolescente sente. Inclusive, alguns quadros de depressão de adolescente, nós conseguimos detectar porque ele tem uma dor acentuada, uma queixa muito grande relativa à dor. Leva no médico, o médico não vê nada, leva, enfim, outros especialistas, não percebem nada, faz exames, raio-x, tomografia, ressonância magnética, não percebem nada, e aí depois, por último, vai lá no psicólogo, ou mesmo no psiquiatra, e isso é muito claro. O adolescente, quando ele está sentindo dores intensas, osteomusculares, é um dos sintomas para a depressão no caso do adolescente. Além disso, o adolescente ele sente muita raiva. Ele sente muito impulso, a sua impulsividade está muito aumentada, é como se ele não tivesse o freio mental. O que é o freio mental? É a impulsividade. Então é importante vocês saberem disso, porque é diferente a terapêutica para o adolescente da terapêutica para o adulto que está nesse processo de depressão. Então o que acontece? O indivíduo quando está em depressão, imagine que isso aqui é um nível da vida. Quando ele está em depressão, aliás, nós quando estamos na vida normal, isto é, nós temos uma certa ambivalência de tristeza e alegria, mas dentro de uma faixa. Isto é, eu estou mais down, mais para baixo, depois eu estou mais para cima e eu fico nesta faixa. O indivíduo quando entra no processo de depressão, ele não fica aqui, ele vem aqui embaixo e fica aqui. E isto aqui por pelo menos 3 semanas, de 2 a 3 semanas, nós já podemos caracterizar como depressão. E além do mais, ele tem o rebaixamento da energia mental e da energia física, rebaixamento da energia mental. Ele sente que parece que está tudo cinza na frente dele. Olá, Cleiton, grande amigo, lembre da saúde mental nos seus projetos também, hein? E aí, esse indivíduo que está nesse processo, tudo está cinza para ele. Ele sente muita tristeza, está tudo cinza, o nível atencional dele está rebaixado, ele então tem um comprometimento da energia cognitiva. Ele está lentificado. Às vezes alguém faz uma pergunta para ele sabe a resposta, mas ele demora para dar esta resposta. É como se ele tivesse dificuldade em acessar essa informação da mente. Isto é, ele está com um nível de energia mental rebaixado, mas ele tem também um nível de energia físico rebaixado. Parece que ele está carregando no seu corpo uma tonelada, ele tem dificuldade para caminhar, por exemplo, ele tem dificuldade para qualquer atividade ligado ao deslocamento. Por isso que é muito comum esse indivíduo que está passando neste processo, é muito comum que ele comece a dizer não para os convites.
Alguém chega e fala, olha, vamos ali para a gente fazer alguma coisa, vamos lá naquela comunidade, vamos naquele passeio. E todo esse movimento, ele diz não, 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 não tenho força, não tenho energia, não consigo, não consigo, não consigo. E o indivíduo fica literalmente solitário. Um dos sintomas bastante comuns também do indivíduo que está em depressão é a solidão. Justamente porque ele não tem essa energia física para cometer nada, para fazer nada. Olá, Suelen, seja bem-vinda. Olá, Cleiton, queridão, grande abraço. Então, o indivíduo tem um rebaixamento de energia cognitiva, mental, e um rebaixamento de energia física. E preste atenção, o fato dele ter um rebaixamento da energia cognitiva mental, ele começa, por exemplo, a demorar para responder alguém faz uma pergunta, ele não responde imediatamente, e esta pessoa pode acreditar que ele tá, a pessoa, eu pergunto, não responde? Ah, pode estar doente, mas para responder tem boca. Não, a pessoa não tem competência, ela não tem habilidade, ela não tem cognição para responder adequadamente. Ah, não, mas ela podia ir no supermercado comigo, ela podia ir ali comigo, ela podia ir lá comigo, podia ir na igreja comigo, podia ir lá não sei na onde comigo. Ela não tem energia física para ir. Então é algo extremamente complexo. E tem um outro dado. Aqui, ó, ela tá aqui embaixo. E outra, além de ter um rebaixamento de energia cognitiva e física, ela tem uma diminuição do prazer. Ela deixa de sentir prazer como ela recebia antes, por exemplo, recebia uma presença, um vizinho, um amigo, um colega em sua casa e ficava feliz. Hoje não. Hoje a presença ou a ausência não há diferença alguma. Se tem um cônjuge, o parceiro ou a parceira falando ou fazendo alguma coisa, não muda muita coisa. Por quê? Porque ela não tem este pico de energia, este pico de prazer que é comum termos quando nós não estamos num quadro como este. Então fixe isso, tá? Guarde na mente. O indivíduo que tem depressão, ele tem uma diminuição da energia física, uma diminuição da energia mental, ele tem uma espécie de diminuição da sensibilidade de prazer, ele não sente mais prazer como sentia antes. Olá, Silvia, seja bem-vinda. Olá, Eduardo, seja bem-vindo. E ele tem um aumento da sensibilidade à dor, aos ataques físicos, aos ataques mentais das pessoas. E este é um quadro típico de depressão. Ele então sente que tudo isso para ele é incontrolável, é uma espécie de peso invisível que ele está carregando, e ele está carregando literalmente o mundo nas costas. Ele não tem energia psíquica, ele não tem energia física, ele não tem sensibilidade ao prazer e ele tem sensibilidade à dor. Então, este é um processo extremamente complexo que o indivíduo que está em depressão passa. E até 30% dessas pessoas não tem acesso à medicação, parece ter ausência de sentimentos. O Cleiton, ela tem uma espécie de embotamento dos sentimentos. É como se ela não conseguisse acessar. Os sentimentos estão lá, ela está preservado, mas a pessoa não consegue alcançar estes sentimentos justamente por conta da dificuldade que ela tem no processamento de serotonina e de dopamina, que são duas químicas extremamente importantes para nós. Então ela tá lá, mas ela não consegue acessar justamente porque ela tem um rebaixamento da energia mental. A cognição dela não funciona adequadamente. É como se as conexões cerebrais estivessem rebaixados. Sabe, troca o carro de Fórmula 1 por tartaruga. Como é que você vai conseguir acessar os circuitos cerebrais adequadamente? Não vai conseguir. Então é por isso que essa pessoa ela tem uma espécie de embotamento dos sentimentos. Tá? Então isso acontece o tempo todo. Gente, a depressão ela causa uma verdadeira devastação na capacidade do indivíduo, na capacidade em relação ao trabalho, aos estudos e às conexões. Sabe? Parceria, relacionamento, amizade. Olá, Clarice, seja bem-vinda! O indivíduo ele tem um comprometimento, sim, do humor, da questão do humor. Quando nós falamos em humor, nós não estamos falando simplesmente em alegria e tristeza. Isso é muito pouco, tá? Isso é quase nada comparado com as outras questões que estão envolvidas no humor. Veja, em relação ao seu humor, os sintomas ligados para muitas pessoas podem ser os sintomas circadianos.
Fialho, o que é um sintoma circadiano? É muito comum para muitas pessoas que estão passando por um processo de depressão, os sintomas eles são circadianos. Sintoma circadiano, ele tem uma mudança ao longo do dia. Talvez pela manhã os sintomas estão mais os sintomas ligados à diminuição de energia psíquica. Depois do almoço, pode ser que inverte. A energia psíquica volta no equilíbrio, mas a energia mental rebaixa. E depois, no final da tarde, ou no final do outro dia, ou no início da noite, ele tem um rebaixamento de energia física de novo e o mental melhora, então tem um ritmo diferente. E o grande problema é que isso pode ocasionar dúvidas entre as pessoas que estão próximos a ele. A pessoa fala, não, peraí, não, eu liguei hoje pela manhã e a pessoa estava ótima. Como é que agora tá mal, não quer comer? Ah, não, eu passei hoje de manhã, ela estava muito mal, muito mal. Ah, não, eu passei lá agora, ela está limpando a casa. Gente, isso não quer dizer que o indivíduo tem um transtorno afetivo bipolar. Pode ser que tenha comorbidades. Mas é muito comum, na depressão, o indivíduo ter os sintomas circadianos, que é exatamente isso que eu estou falando a vocês. Quais são os pensamentos? E a partir dos pensamentos que a pessoa relata, ou quando você faz uma pergunta, ela diz, a gente consegue entender um pouco qual é o nível dessa depressão também. É muito comum que a pessoa tenha pensamentos, por exemplo, ligado a esta diminuição de energia mental, e aí ela passa a ficar extremamente autocrítica, ela começa a se autocriticar, se autocobrar, e aí os pensamentos do tipo, eu sou inútil, eu sou um fracasso, eu não consigo fazer nada direito, eu não faço nada certo, a culpa disso é minha mesmo, eu tenho tudo na minha mão e eu não consigo melhorar, e essa pessoa ela passa literalmente a se culpar por aquilo que ela está passando. E aí ela pode desenvolver uma desesperança muito grande, um sentimento de pessimismo, e aí a grande questão é que ela se vê num beco sem saída, ela não consegue enxergar nada de bom, ela está ali perto do fim do túnel e não consegue enxergar luz no final desse túnel. Então realmente os pensamentos refletem um pouco daquilo que a pessoa está passando. Sem contar, como eu disse há pouco, imagina, Roberto, sem contar aquilo que eu disse há pouco, é que é muito comum que estas pessoas passem, então, a ficarem lentificadas. Você faz uma pergunta, ela demora um tempo para responder. Por que ela não quer responder? É porque ela tem essa dificuldade de acessar. O raciocínio dela, a velocidade de raciocínio está comprometida. A pessoa sente como se ela tivesse com a cabeça vazia. Sabe, como se ela estivesse vivendo ali numa neblina mental. E os sintomas físicos são os mais comuns. As pessoas reclamam muito de dor, as pessoas que já têm algum tipo de doença que causa dor, isso aumenta muito. Se o indivíduo tem uma doença crônica ligada à dor, isso vai aumentar 5, 10 vezes mais, sabe, essa dor. Por isso que é muito comum que precisa aumentar essa medicação para o problema. Por exemplo, imagine que a pessoa tem reumatismo. As dores vão aumentar muito para o indivíduo que está passando por um processo de depressão. Quando o indivíduo está passando por um processo de depressão, ele tem também uma importante alteração de sono, sabe? Ele fica ali, normalmente é uma insônia intermediária ou uma insônia final. O que é isso, Fialho? Insônia intermediária ou final? A insônia intermediária é aquela insônia que o indivíduo acorda no meio da noite e tem dificuldade de voltar a dormir. Insônia final ou terminal é quando o indivíduo acorda mais cedo. Então as mais comuns é jovens adultos, insônia intermediária, aí acima dos 50, 60 anos, insônia final. Então a pessoa acorda 4, 4 e meia da manhã e não consegue mais dormir. Fica remoendo aqueles pensamentos, e aí é muito comum então a questão do distúrbio do sono. Outro distúrbio que é bastante comum é a questão do apetite. Gente, as pessoas relatam que tem uma espécie de bolo na garganta, ela não consegue comer. Por isso que é muito comum a pessoa, quando passa por um processo de depressão, ela emagrece muito. Grande parte das pessoas emagrecem muito e relatam isto, tá? É muito comum, isso está conectado ao aumento exponencial de cortisol. O inverso também pode acontecer, isto é, a pessoa relata que ela tem muita fome,
justamente porque ela não consegue sentir o sabor dos alimentos adequadamente e ela compensa isso com a quantidade. Isso pode acontecer também, é esperado. Uma queixa muito importante, e aqui sobretudo para os homens, tá? As mulheres também, mas sobretudo para os homens, é baixa de libido. E aí quando ele chega no médico, o urologista fala, olha, da minha parte está tudo ok. Então você precisa de ir em outro médico. Às vezes vai no psiquiatra, às vezes vai no psicólogo. E aí é muito comum que esse indivíduo esteja passando por um processo de depressão sem saber. Porque ele não tem aqueles sintomas padrões aí que todo mundo acredita que é o normal. Ah, a pessoa está triste, está embotada, fica lá em casa. Não, às vezes ele não passa por isso e está num processo de depressão. Então não é porque a pessoa está sorrindo que ela não pode ter depressão. É muito comum as pessoas falarem, mas como assim? Esse aí está em depressão? Não, é ativo, dá risada, conta piada. Gente, é muito comum. Ele começa a ter sintomas e sensações ligadas à depressão. Então ele vai ter esse rebaixamento de energia psíquica, rebaixamento de energia física, sensibilidade à dor e uma falta de sensibilidade ao prazer. Isso vai levar esse indivíduo a mudar os comportamentos. Se ele tem um rebaixamento de prazer, se ele tem um rebaixamento de energia, ele vai começar a não sair mais, não se relacionar como ele se relacionava. Ele vai mudar os comportamentos. E aí ele vai para a terceira parte. Então ele tem sentimentos e sensações ligados ao transtorno. Isso vai comprometer os comportamentos dele. E aí ele passa a desenvolver pensamentos de que ele é o culpado. Puxa, aquele amigo nunca mais me ligou. Eu nunca mais consegui aceitar algo dele, eu sempre digo não, e realmente eu tenho culpa, o que está acontecendo comigo? Eu não era assim, eu nunca vou sair disso. E aí é o grande risco porque ele começa a comprometer também os pensamentos. Tá? Então, sentimentos e sensações, sintomas, comportamentos são modificados e aí muda também os pensamentos e ele fica nessa tríade, mudou o pensamento, aí vai sentir mais, vai se comportar em consonância com a depressão e vai pensar e fica dentro desse ciclo vicioso. A gente precisa quebrar esse ciclo. Então a estratégia, seja do médico ou a estratégia do psicólogo, da psicóloga, é quebrar o ciclo da depressão. O indivíduo tem um comprometimento muito importante das conexões, como eu disse. Ele passa a ficar sozinho. E veja, ele sente uma solidão inexplicável. Às vezes a casa está cheia e ele está no canto dele. Às vezes está acompanhado, mas está em solidão. É muito comum também para o indivíduo que está em depressão. E por quê? Porque ele tem uma insatisfação com os relacionamentos. Por que ele tem uma insatisfação com os relacionamentos? Porque ele tem uma perda de produção de prazer. Em conversar com o outro, em ficar com o outro, começa a negar tudo para todo mundo e fica com a culpa. As pessoas, elas se julgam demais quando estão passando por depressão. E aí, é muito comum que nós, até querendo ajudar, a gente fala assim, pô, mas você vai falar não para mim de novo? Não vai comigo de novo? Ah, cara, escolhe sair dessa. A pessoa não tem competência naquele momento para fazer outra coisa. Então a forma de ajudar é outra completamente diferente, não é esta. Marina, tudo bem? Seja bem-vinda. Então, pessoal, depois desta introdução, eu gostaria de compartilhar com vocês algumas técnicas para ajudar, né? Se você está passando por esse processo, eu vou te dar técnica, e se você conhece alguém, eu vou te ensinar também algumas técnicas bastante simples. Mas veja, o que fazer? Imagine que você está sentindo isso que eu falei ou conhece alguém que está sentindo isso que eu falei. Essa pessoa precisa de um atendimento, tá? Seja com psicólogo, seja com médico. O médico é o profissional indicado para diagnosticar. Nós sabemos que, infelizmente, alguns médicos, até por desconhecer o funcionamento da psicoterapia, acaba por não indicar psicoterapia, mesmo sabendo que diversos estudos e experimentos científicos no mundo inteiro afirmam que a psicoterapia é fundamental no enfrentamento contra a depressão e qualquer tipo de transtorno neuropsiquiátrico. Qualquer um. Mas, infelizmente, alguns não têm esse conhecimento, infelizmente. Mas veja, se o médico diagnosticar, ele vai avaliar o caso e aí ele vai decidir se ele vai fazer uma intervenção medicamentosa ou vai encaminhar para psicoterapia. Nós sabemos que a grande eficácia é quando tem estes dois, sobretudo em casos graves de depressão. Depressão leve a moderada.
Qual que é o tratamento? Eu vou só indicar para vocês, para que vocês saibam, tá? Depressão leve ou moderada, o mais indicado é psicoterapia, numa abordagem específica, segundo diversos experimentos, a abordagem mais indicada para depressão é a terapia cognitivo-comportamental. É um tipo de psicoterapia, uma linha teórica da psicologia. Então, se você está passando, se alguém está passando, procure um psicólogo, uma psicóloga que atue na linha terapia cognitivo-comportamental. Então, depressão leve a moderada, terapia cognitivo-comportamental. Pode ser que seja importante uma medicação aí por pelo menos 3 meses, que é o período mínimo aí de medicação, porque a medicação ela só vai conseguir apresentar efeitos depois da 3ª semana. E aí é muito comum que fique entre 3 e 6 meses para uma depressão leve ou moderada. Olá, Iris, seja bem-vinda. Olá, Leonilda, bem-vinda. Então, este é o processo, tá? Psicoterapia cognitivo-comportamental, possivelmente medicação por 3 ou 6 meses. E tem outra coisa que é fundamental, sobretudo para depressão leve e moderada. Atividade física. Eu não gosto de atividade física. Yoga também é super indicado. Eu não gosto de yoga. Qualquer tipo de meditação. Então, depressão leve e moderada. Terapia cognitivo-comportamental, em alguns casos, entra com medicação também. Em outros, não precisa. Tá? Só a terapia cognitivo-comportamental, somada a essa intervenção corporal, seja atividade física, yoga ou meditação, já consegue sanar. Na terapia cognitivo-comportamental, o paciente, o cliente, ele aprende as técnicas. Então é como se ele se tornasse o próprio terapeuta. Se daqui 6 meses, 1 ano, ele tiver uma recaída, ele sabe o que ele pode fazer, porque ele conhece as técnicas. Por isso que é uma abordagem extremamente indicada. Veja, a medicação, então, ela passa a fazer efeito se começa a utilizar de 4 a 6 semanas, e a melhora inicial aí é após o 3º mês. Tá? Então, tomou medicação, quando que a pessoa vai falar, pô, eu tô melhor, eu tô um pouco melhor? Depois aí do 3º mês. Então, gente, não esperem que a pessoa tomou medicação já melhora na outra semana. A medicação tem um período e aí essa melhora, esse progresso é a partir do 3º mês. Veja, é extremamente importante a psicoterapia cognitivo-comportamental em todos os níveis de depressão. A TCC, ela é indicada porque ela previne as recaídas, como eu disse há pouco. As pessoas que fazem TCCI quase não apresentam recaídas porque conhecem as técnicas e ela passa a ser o próprio terapeuta. É óbvio que pode ser que uma vez ou outra ela precise também ir em busca de auxílio novamente, mas está tudo certo. E aí nós temos a depressão de moderada a grave. Depressão de moderada a grave, o que é indicado? Atividade física, psicoterapia, e veja, uma intervenção biológica, medicação ou estimulação magnética transcraniana. Eu não sei se vocês já ouviram falar nisso, algumas pessoas não sabem, inclusive foi feito um estudo científico que pessoas com depressão moderada fizeram esse tratamento de estimulação magnética transcraniana. E de todas as pessoas que fizeram, 80%, mais ou menos de 80% a 85%, tiveram uma remissão completa da depressão. Então, para alguns casos, sobretudo quando a pessoa ela se torna muito resistente à medicação, tomou um tipo, tomou outro, não resolveu, é importante ela verificar essa possibilidade de fazer a estimulação magnética transcraniana. Hoje tem diversas clínicas que já fazem e também algumas universidades federais também fazem até mesmo a título de estudo e às vezes tem lá o médico que está fazendo uma pós-graduação, uma residência e lá também faz. Bom, chegamos. Eu vou dar 3 dicas simples para vocês, 3 dicas embasadas na cognição, isto é, na terapia cognitivo-comportamental, então na abordagem cognitiva da TCC. Então são 3 dicas simples, mas são estratégias comprovadas para as pessoas conseguirem ter uma ferramenta, um arsenal a mais para vencer a depressão. Depressão leve, é muito comum que com técnicas como essa, a pessoa ali em 3, 5 meses, ela já supera essa depressão. Tá? Então são técnicas muito simples. Obrigado, Leonilda, conte comigo sempre. Então vamos lá, pessoal. Essas técnicas que eu vou compartilhar com vocês, então, está embasada na TCC, que é um método
que está presente no aqui, no agora, não é uma abordagem voltada ao passado, enfim, é no aqui e agora. Vamos resolver agora essa questão que você está apresentando. E visa, então, exercitar a sua cognição, melhorar as conexões cerebrais, visando mudar a forma como o corpo inteiro está reagindo àquela doença, tá? E realmente uma técnica auxiliar no enfrentamento à depressão. Então, como é que faz? Primeira, né? A primeira dica é quando a pessoa está passando por uma depressão leve, moderada, tem essa primeira dica. Como é que é? Preste atenção, hein? Se vocês quiserem até anotar, gente, anotem. A gente vai quebrar o ciclo da depressão com estas técnicas. Primeira técnica, então. Essa técnica ela foi elaborada por um psicólogo chamado Boyce. Essa técnica foi publicada no ano de 2012 e se chama agendamento de atividades prazerosas. De novo, agendamento de atividades prazerosas. Vou fazer uma pergunta para vocês. Vocês que estão comigo aí, ó. Vocês já compraram alguma coisa pela internet? Responda aí para mim. Já comprou alguma coisa pela internet? Já comprou? Já fez uma compra ali para chegar depois? Ou já encomendou alguma coisa de alguém, um equipamento, enfim, já aconteceu com você? Se sim, coloca aí para mim, por gentileza. Se você já comprou, já pediu, ó, o Cleiton disse que sim, muito bom. Pergunto, o prazer que você sente, ele está maior, tá? O prazer maior, ele está mais nessa espera, nossa, vai chegar segunda-feira, chega. A Suelen disse que também, vai chegar segunda-feira, chega. A Juliana disse, opa, sem dúvida na pandemia mesmo. Chega, segunda-feira, chega, nossa, como é que vai ser? Pequeno, grande, médio, vai servir para isso, para aquilo outro? Será que vai servir mesmo, sim ou não? E aí chega. E algumas vezes você abre e você fala, é isso aqui? Já aconteceu? Você tem uma expectativa imensa, quando chega lá, você fala, mas é isso aqui? E aí você, acabou a felicidade toda. Pois é, o nosso cérebro é assim. Veja, o indivíduo que está em depressão, ele está com o equilíbrio neuroquímico dele defasado, ele está em desequilíbrio automaticamente. Então, quando você imagina, o Cleiton disse que aconteceu, sobretudo quando pede da China, né? Esses dias uma mulher publicou que comprou um tapete. Quando chegou o tapete era desse tamanhozinho assim, né? Vestido de noiva, então, as noivas compram para economizar quando chega cada coisa que parece uma camisola, né? Mas vamos lá. O nosso cérebro, o simples fato de você pensar em algo prazeroso, ele já começa a liberar uma química. É mais ou menos assim. Vou contar uma historinha para você. Você gosta de pudim ou de alguma sobremesa? Imagine você deitado ali no sofá, aquela tarde fria, você coberto com edredom, depois de ter almoçado, né, aquele almoço gostoso. Quando é umas 5h30, mais ou menos, você lembra que sobrou a sobremesa. Sobrou o pudim, sobrou o mousse, seja lá o que for. O que você gosta? E aí você fala assim, eu vou pegar. Primeiro você torce para alguém passar por ali, para você pedir, escuta, pega para mim, pega lá para mim. Se não passar ninguém, você vai levantar. Você joga o edredom, você não acha um chinelo, põe um chinelo só e vai ali pulando igual um saci, chega na porta da geladeira, pega a sobremesa, e aí depois você põe na mesa, se for um pudim, você corta aquela fatia, bota no pratinho, pega aquela calda, joga aquela calda caindo bailarina no pratinho, e aí você dá aquela primeira colherada, aquele pudim maravilhoso. Tem gente que até salivou aqui. A Márcia disse, delícia! Bom, o simples fato de você lembrar do pudim que está na geladeira, já houve produção de dopamina. É como se o teu cérebro, uma área do cérebro chamada núcleo accumbens, ele produzisse uma gotinha de dopamina e falasse, vai lá, vai lá, vai lá. Porque ele já tem uma ideia da quantidade de prazer que você vai receber depois. Esta atividade que o Boyce elaborou para um indivíduo que está em depressão, ela segue mais ou menos este caminho, né? É óbvio que eu fui exagerado aqui na piada, mas ela segue este caminho. O simples fato de você agendar atividades prazerosas, agendei, coloquei no papel, aí a pessoa fala, mas eu não sinto mais prazer em nada. A pergunta é, lembra de uma coisa que você gostava muito de fazer antes da depressão? Lembra de uma coisa, aquela que você gostava mais? Lembrou? Pois é, você vai marcar um dia na próxima semana para fazer.
E aí a pessoa vai e escreve no papel, na agenda, escreve lá. Na próxima terça-feira, às 3 da tarde, eu vou fazer isso, 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 isso. Pronto. É óbvio que não pode ser nada que agrida o teu corpo, né? Por exemplo, eu vou tomar 5 milkshakes semana que vem, porque adorava fazer. Não, não precisa disso, né? Mas veja, agende uma atividade prazerosa. O simples fato de agendar, e aí passa a noite, de manhã você fala, o que tem? Semana que vem eu tenho isso agendado. O simples fato da pessoa lembrar, ela já tem liberação de dopamina. Ela já tem. E veja, o indivíduo que tem depressão, ele está com rebaixamento de dopamina, de prazer. A dopamina é a neuroquímica do prazer, da recompensa. E o simples fato de agendar uma tarefa prazerosa já está produzindo. A pessoa não precisa de estar sentindo prazer porque vai fazer isso. Não precisa. O cérebro se encarrega de fazer isto. É automático. Independe da vontade, da cognição que está aqui na frente. O núcleo accumbens, ele tem autonomia. E o simples fato da pessoa deixar claro e colocar na agenda que vai fazer alguma coisa que ela gostava ou que gosta muito, isso já passa então a produzir, a liberar essa quantidade de dopamina que vai ser fantástico para ela. Porque a dopamina, ela tira aquela falta de energia do corpo. Sabe? Imagine que você tem um compromisso que você gostaria muito de ir, uma viagem, seja o que for, só que tem que levantar 5 horas da manhã. Pois é, Kelly, então ó, marca essas 3 dicas, tá? Então imagine que você tem esse compromisso que você gostaria, nossa, planejou o ano inteiro para isso, aí chegou o dia. Como é que você levanta? Você levanta com preguiça? Nada, você levanta e faz. Por quê? Dopamina é que faz isso. A dopamina é uma neuroquímica que te leva para a ação. Então essa técnica está pautada nisso. Segunda técnica. A pessoa precisa contra-atacar os pensamentos negativos. Os pensamentos negativos, para a pessoa que está em depressão, eles passam a funcionar de forma automatizada. Mas o indivíduo que está em depressão, ele precisa tomar consciência destes pensamentos. Como é que ele faz isso? Ele vai ter um caderno que ele vai escrever o pensamento que ele tem. Por exemplo, se ele estiver fixo num pensamento, eu sou inútil, ele vai escrever, eu sou inútil. É um pensamento fixo. E ele vai, então, contra-atacar este pensamento. Que forma? Eu sou uma pessoa útil porque eu já fiz isso, 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 isso. E isso é coisa de gente útil. Eu sou útil porque minha filha diz que eu sou, porque eu fiz isso, isso e aquilo. Então ele vai contra-atacar, mesmo por mais que ele não acredite no momento. O mais importante não é acreditar, o mais importante é ele contra-atacar. O nosso cérebro, ele tem um dispositivo que o tempo todo nós estamos emparelhando os comportamentos. Veja, você já sentiu um cheiro de perfume e lembrou de alguém? Você emparelhou o cheiro do perfume com aquela pessoa. Então, o tempo todo, nós estamos emparelhando os estímulos. Você já emparelhou, por exemplo, o cheiro da comida da sua avó. De repente, você foi num lugar e tinha uma comida tão cheirosa, que na hora você falou, nossa, lembrei da minha avó. Ou então você comeu uma comida em um lugar, num restaurante, sabe? Você foi viajar, tinha um restaurante beira de estrada que você falou, meu Deus, eu vou comer aqui mesmo. Você parou quando entrou, sentiu aquele cheiro de comida e falou, nossa, lembrei da minha mãe. Pois é, houve um emparelhamento de estímulos. E aí, Alzenir disse, eu tenho muita energia de manhã, eu tenho muita falta de energia de manhã, muito difícil sair da cama. Alzenir, 2 dicas, tá? Você precisa de luz do sol para diminuir a melatonina que ainda porventura esteja produzindo. E lembre de uma coisa, Alzenir, preste atenção no que eu vou falar para você. Repete comigo aí. Energia gera energia. De novo. Energia gera energia. Mais uma vez. Energia gera energia. O Christian pode até falar melhor que eu isso, né? O indivíduo foi para academia daquele jeito. Academia de novo. Atividade física. Depois da série dos exercícios lá com o professor... Ele falou, nossa, que delícia, como foi bom hoje. É muito comum isso acontecer. Já aconteceu, você não queria ir no lugar, foi e falou, nossa, que bom que eu vim. Energia gera energia. Então, 2 dicas, tá? Se comprometa a fazer uma caminhada, 15 minutos pelo menos.
e se comprometa a, levantou de manhã, vai para fora, luz do sol, na retina, sem óculos escuros, direto na retina. Você vai ajudar muito, tá? Crie uma rotina pela manhã, Alzenir. Crie uma rotina. Ah, levantou de manhã, o que eu vou fazer? Luz do sol, depois vou escovar os dentes, depois vou tomar água. Vou tomar, se eu não tiver contraindicação médica, eu vou tomar 3 copos de água, que vai dar em torno de 600 ml. Isso é bom demais. Depois eu vou ler um pouco, vou fazer uma oração, uma meditação, seja lá o que você quiser fazer. Desenvolva uma rotina para você fazer de manhã. O que teu cérebro vai fazer? Chegou de manhã, ele já sabe. Ó, ancorou, como o Christian falou aqui, emparelhou os estímulos. Emparelhou, vai fazer. Você já não sente mais aqueles pensamentos e aquelas sensações ligados ao teu comportamento anterior. Mas sim, este novo emparelhamento que você está criando, esse novo emparelhamento de estímulos. Chegou de manhã, é um ritual. Então veja, o mais importante é ritual. Cláudia Vânia está falando, é mesmo, energia gera energia. Muito bom, decore isso. E aí, pessoal, é importante então contra-atacar os pensamentos por isto. Veio um pensamento, você é inútil, eu contra-ataquei. O que eu estou criando? Eu estou criando um emparelhamento daquele pensamento negativo, obsessivo, com um contra-ataque positivo. Por mais que eu não acredite, o meu cérebro vai fazer o resto. O Christian disse, ó, se permita isso mesmo. A Suelen, faço caminhada todo dia de manhã, me sinto super bem o dia todo. Pois é, o que você está fazendo? Você chegou de manhã, primeiro, se faz caminhada externa, já tem o sol, já tem vitamina D, né, que é tão importante para a produção, inclusive, da melatonina, da serotonina, da própria dopamina. É por isso que qualquer pessoa que está passando por processo de depressão precisa ter luz do sol. Precisa almoçar na hora certa, precisa dormir na hora certa, precisa acordar na hora certa. Precisa regularizar o relógio biológico. Rotina extremamente importante, isso mesmo, Kelly, até para dar dica pro seu pai, tá? Ó, chegou de manhã, hora de acordar, marque a hora de acordar. Ah, tá em depressão, vai acordar essa hora, 8 horas, levante. Vai desenvolver uma rotina pela manhã, vou ajudá-lo, tá? Faça isso, pessoal, faça isso, é importante demais. Então, contra-ataque os pensamentos negativos com um pensamento positivo, seja seu ou seja de alguém. Por mais que você não acredite perfeitamente, tá? Coloque, porque o teu cérebro vai fazer o resto, ele vai criar esse emparelhamento. E aí existe uma possibilidade muito grande de neutralizar estes pensamentos negativos. Neutralizando os pensamentos, você quebrou um dos pés do ciclo vicioso, tá? E é muito importante. Se você começar a desenvolver pensamentos de eu não sou isso, mas eu sou uma pessoa muito profissional, eu sou uma pessoa muito boa, eu sou uma pessoa fantástica, eu sou uma pessoa que fiz a diferença na vida de tantas pessoas. Estes pensamentos vão mudar os seus sentimentos, as suas sensações. E quando você mudar os seus sentimentos, suas sensações e os seus pensamentos, você vai mudar os seus comportamentos. Então foque ali em um dos 3, tá? E aí eu garanto que vai ser muito bom. Divanete, excelente conselho, muito obrigado, minha querida. Conte sempre com o meu melhor. Terceira dica. Essa dica dessa estratégia, essa estratégia foi produzida por um psicólogo chamado Anderson, ele publicou isso em 2014. Essa é uma das técnicas mais simples que existe na TCC e que funciona muito. Parece ser boba, já vou avisar logo de antemão. Você fala, mas é isso, fialho? É e funciona. Tá? Funciona. Tem miríades de pessoas que confirmam que funciona. Esta dica que eu vou passar para vocês agora, o nome dela é anotar ocorrências positivas. Então, eu preciso anotar tudo de bom que acontece comigo. Você deve perguntar ali de manhã ou à noite o que de bom aconteceu. Aí tem pessoas que falam assim, inclusive no consultório é muito comum. Por exemplo, a pessoa vai e eu pergunto, o que de bom aconteceu com você ontem? A pessoa fala nada. Eu falo nada. Você tomou banho? Ela falou, olha, ontem eu tomei. Eu passei uns 3 dias sem tomar banho, mas ontem eu tomei. Eu falo, tomar banho é bom? Ela diz, é ótimo. Eu falei, por que você não mencionou que eu tomei banho? Ah, mas eu pensei que era um monte de coisa. Não. São coisas simples. Você precisa, então, anotar as ocorrências positivas. Então, chegou ali no final da tarde, escreva. Deixa um pote, um post-it ali e uma caneta. Deixa tudo preparado para você escrever.
Hoje eu fiz isso de bom. Hoje meu filho, minha esposa, meu amigo, minha marida, seja o que for, fez comida para mim, trouxe comida para mim, tava uma delícia, eu comi bem. Escreva, escreva tudo. Hoje à tarde eu consegui contra-atacar os pensamentos negativos. Escreva, escreva. Hoje eu consegui realizar aquilo que eu agendei na semana passada. Escreva, escreva tudo isso. O simples fato de escrever começa a mudar conexões cerebrais. Inclusive o Anderson, em 2014, quando ele elaborou essa dica, obrigado, Josefa, muito obrigado. O Anderson, ele escreveu e ele conseguiu comprovar por meio de exames de imagem que o simples fato da pessoa escrever, por mais que ela não acreditasse direito, por mais que ela, isso foi bom, mas foi pouco, por mais que ela escrevesse e nem acreditasse direito, ele já percebia uma mudança de conexão cerebral, seja por conta da química, seja por conta da reestruturação daquela rede neural. Então nós estamos falando de algo que é simples, mas que funciona. E aí eu tenho uma dica plus para você. Você pode escrever estas ocorrências positivas na sua agenda, no seu caderno. Eu acho importante, pegar caneta e papel e escrever. Mas eu quero te dar uma dica extra. Crie na sua casa, tá? Essa dica de escrever as ocorrências positivas é sua, mas eu quero dar uma dica para a família toda. O Christian diz, valorizar pequenas vitórias por mais simples que sejam. Isso, perfeito, é isso mesmo. É isso mesmo. Meu, se não dá para você celebrar ali com uma champanhe francesa, celebre com uma limonada. Tá tudo certo. O que importa é que você celebre suas vitórias. Isso é importante demais. Então, anote as ocorrências positivas, porque o simples fato de anotar, isso já vai oferecer uma mudança de conexão cerebral. Dica para a família agora. Dica de ouro para sua família. Pegue um pote de vidro. Decore, coloca fitas. Decore, chame as crianças, os crianças, os adultos, chama todo mundo. Decore esse pote. Coloque ali do lado um post-it, sabe? Ou papeizinhos cortadinhos e coloque uma caneta. Todo dia à noite, vocês vão sentar ao redor desse pote, vão escrever por que eu sou grato hoje. Por que eu sou grato hoje? Hoje eu sou grato para... Hoje eu sou grato porque aconteceu isso. Hoje eu sou grato por isso. Hoje eu sou grato por aquilo. Hoje eu sou grato por aquilo outro. A gratidão é um ato de reconhecimento de uma pessoa por algo que aconteceu, por um benefício, por um auxílio que aconteceu a seu favor. Então escreva isso, leia para todos da família e coloca no pote. Chegou amanhã igual. Escreva, hoje eu sou grato por isto. Fale para a família... Coloque no pote, coloque no pote, coloque no pote, coloque no pote. Chega um dia importante para vocês, final de ano, Natal, Ano Novo, aniversário de alguém. Você vai abrir esse pote e você vai ler tudo que está lá. E você vai perceber que a vida tem sido boa com você. E que talvez, por conta dessa loucura que nós estamos vivendo, talvez você não esteja percebendo. A gratidão, ela está... constantemente ligada aos aspectos maiores, ligados ao propósito. A gratidão, ela envolve identificar e valorizar todos os aspectos positivos da vida que estão acontecendo com você. Então, valorize, escreva, coloque lá, crie o pote da gratidão, que é uma forma de exercitar nossa capacidade de olhar com maior amorosidade para as nossas conquistas, sejam pequenas, sejam grandes, seja o que for. Agradecer é uma maneira de mudar a nossa postura de vida e abrir um caminho para que possamos visualizar novas e visualizar melhores perspectivas de vida nos nossos caminhos. Faça isso. Crie o pote da gratidão. Faça isso. Um pote de vidro simples, transparente, todo enfeitado. Faça isso. Faça isso com sua família. E eu acho que pode ser uma estratégia extremamente importante para que vocês fiquem cada vez mais com sentido, com propósito, e é uma oportunidade de ficar junto também. É simples, ficar junto, compartilhar a minha vida. De repente você pode falar, não, eu vou fazer isso, mas no final do mês eu vou ler. Então tudo bem, faça isso em família, no final daquele mês, no último dia do mês,
Abre o pote e leia. Leia tudo aquilo que vocês escreveram. Obrigado, Christian, professor amigo. Olá, Roberto, gratidão imensa. Cleiton, dicas excelentes. Muito obrigado, querido, muito obrigado. Leve essa bandeira aí à frente em seus projetos, tá? Saúde mental. Sem saúde mental não há saúde. Obrigado, Claudevânia. Obrigado, Kelly, Alzenir, gratidão imensa. Gente, muito obrigado. Ótima noite para vocês. Que vocês tenham um sono restaurador. Procurem dormir sempre no escuro para que a sua pineal e o seu núcleo supraquiasmático do cérebro possam ter tranquilidade para produzir dopamina, que é o neurohormônio do sono. Forte abraço para vocês e até uma próxima oportunidade. Grande beijo para vocês.